Conta um Conto apresenta de As Mil e Uma Noites, O Príncipe Ashmed e a Fada Paribanu. Narração Marcelo Fávaro. Era uma vez um sultão que tinha uma filha famosíssima e 3 príncipes que eram seus sobrinhos. Enquanto pequenas, as crianças brincavam juntas e muito se queriam. Em uma certa idade, porém, cessou esta boa liberdade. A princesa Amina passou a viver com a sua ama em uma torre isolada, onde os 3 príncipes, Hussein, Ali e Ashmed, não podiam visitar. Brincavam, pois, sem ela, exercitavam-se em todas as prendas de bons cavalheiros e cresciam fortes e robustos, vivendo em boa amizade e harmonia. Eram todos os 3 de belo aspecto. Ashmed, porém, o mais moço, era o mais formoso e o mais amável, sem ter, todavia, consciência disso. Assim que chegaram, Hussein aos 20 anos, Ali aos 19 e Ashmed aos 17, quando o sultão lembrou-se de mandá-lo chamar para fazer-lhes uma boa surpresa. "Vão buscar-me os 3", disse ele, e a criadagem já sabia que assim falava dos 3 príncipes, que outra designação não lhes dava nunca. Compareceram os 3 moços muito agitados das corridas, dos exercícios de armas, e perguntaram: "Que nos quer, querido tio?" "Escutem bem, rapazes. Não ignorarão que um dia terei de morrer, como qualquer outro mortal, e embora esteja agora bom e são, quero ter a certeza quem de vós será meu sucessor no trono. Mas só pode suceder-me quem for marido da princesa, minha filhinha. Quem de vocês quer casar com ela?" "Eu!" gritaram os 3 ao mesmo tempo. Achou tanta graça o sultão nesta resposta uníssona que soltou uma formidável gargalhada. "Alegro-me com esta boa resposta. Mas em 3 maridos para Amina, sobejam 2. Concordam nisto?" "Concordamos", disseram os irmãos. "Vamos ver, então, como arranjamos o negócio. Creio que o melhor será que tu, Hussein, tome a esquerda, tu, Ali, a direita, e tu, Ashmed, o caminho da frente, para correrem o mundo e trazerem-me daqui a 1 ano o objeto mais raro e curioso que houverem encontrado. Quem me entregar o melhor presente obterá a mão de Amina. Aceitam a proposta?" "Aceitamos!" exclamaram os irmãos. E cada um já se via em sonhos possuidor do melhor presente e, por conseguinte, habilitado a ser marido da formosa Amina, e voltaram alegremente para os seus divertimentos. O sultão, porém, mandou chamar o seu estribeiro Mor e lhe disse: "Manda preparar-me 3 dos meus melhores cavalos e envia-me ao meu alfaiate imperial." Veio a alfaiata, e o sultão ordenou-lhe que tomasse medida aos 3 príncipes e prontificasse, dentro de 8 dias, trajes deslumbrantes, sob pena de perder a cabeça, e que lhe mandasse o seu tesoureiro. Foi-se pressurosamente o alfaiate, e veio o tesoureiro. "Traze-me do meu tesouro", disse o sultão, 3 bolsas iguais, contendo cada uma 4.000 sequins, e despacha-te." Correu o tesoureiro a perder o fôlego, e trouxe as 3 bolsas pedidas, que o sultão deitou provisoriamente em seu cofre, cuja chave guardou no bolso para evitar que o dinheiro se escapasse por distração. 8 dias depois, o alfaiate trouxe 3 trajes deslumbrantes, bordados de ouro e de pedras finas, e o soberano ficou tão contente do trabalho
que deu um anel de preço ao alfaiate e disse: corre e manda-me os 3, hão de estar no pátio a fazer asneiras. Voou o alfaiate e vieram os 3 correndo e gritando: que quer de nós, querido tio? Ah, amiguinhos, disse o sultão, é tempo de partir. Dou a cada um de vocês um belo cavalo das minhas estrebarias, um traje magnífico e uma bolsa com 4.000 sequins para a viagem. Aprontem-se e a caminho. Não esperaram segundo o convite os príncipes. Cada um agarrou o seu trajo e correu ao seu aposento a vestir-se e enfeitar-se. Cingiram a sua melhor espada, e quando voltaram a apresentar-se ao sultão, folgou este em vê-los tão guapos. Abraçou-os um por um, não poupando os bons conselhos. Em seguida, entregou-lhes as bolsas de dinheiro, e os 3 desceram as escadas do palácio, fazendo soar garbosamente a sua armadura. Montaram seus fogosos ginetes e partiram. O sultão da janela seguiu-os com a vista, e quando desapareceram, deitou-se o soberano e chorou bastante, porque muito queria aos 3. E depois foi visitar a sua filha Amina, a qual contou toda a história. Os 3, entretanto, seguiam bem dispostos o seu caminho. Cada um dizia que descobriria a melhor coisa, e ao cabo de 3 dias chegaram a uma encruzilhada, onde pararam. Aqui, queridos irmãos, vamos separar-nos, disse Hussein. Quanto a mim, sigo pela frente. Eu tomo pela direita, disse Ali. Neste caso, observou Ahmed, seguirei pela esquerda. E daqui 1 ano havemos de reunirmos novamente neste ponto, se não tivermos perecido. Apertaram-se a mão cordialmente, e um seguiu pela frente, o outro pela direita e o terceiro pela esquerda. Havia o príncipe Hussein ouvido falar muitas vezes das grandes riquezas da cidade de Bisnagar, situada no centro da África, e tomou resolutamente a direção necessária para alcançar aquela Praça das Maravilhas. Passou assim de cidade a cidade, de aldeia a aldeia, indagando de tudo, encontrando às vezes coisas bem bonitas, mas esperando sempre encontrar adiante coisa melhor. Já haviam decorrido 5 meses dos 12 concedidos, quando viu aparecer os embórios de Bisnagar, que reluziam e brilhavam aos raios do sol. Não há tempo a perder, disse consigo Hussein. Se não volto depressa, chegarei tarde na encruzilhada, e meus irmãos esperarão de balde por mim. Deu de acicares ao seu ginete, e não tardou em chegar às ruas esplêndidas de Bisnagar, onde dos 2 lados se erguiam palácios maravilhosamente formosos. Parou defronte de um hotel, apeou-se, entregou o cavalo a um criado e foi assear-se e enfeitar-se para percorrer a pé a magnífica cidade. No bazar viu objetos de arte, de ouro, de prata, pedras preciosas, expostas em grandes montões, mas apesar da riqueza desses objetos, nenhum lhe parecia reunir as qualidades exigidas pelo tio, e já começava a ficar impaciente, quando topou com um homem no chão, que trazia na mão um tapete velho e rapado, e gritava: quem me compra este tapete por 3.000 sequins? Todos os circunstantes soltavam gargalhadas e zombavam do mercador, dizendo que ninguém seria tolo de dar uma fortuna por um trapo velho. Hussein, porém, teve um palpite de que este tapete devia ter qualidades ocultas, e que talvez lhe servisse. Chamou o mercador e lhe disse: em que consiste a virtude desse tapete, para ser tão caro? Ah, magnânimo príncipe, respondeu o mascate, basta estender este tapete no chão, sentar-se nele e desejar ser transportado a um lugar qualquer, e em um momento se efetua a transferência. Bem, disse Hussein, compro-te o tapete, mas primeiro vamos experimentá-lo.
por que não adquiro nabos em saco? Ah, pois não, disse o mercador. Estendeu o tapete, colocou-se nele com o príncipe, e este desejou ser transportado ao seu hotel, e no mesmo momento achou-se no seu quarto. Cheio de júbilo, entregou os 3.000 sequins ao mercador, que se afastou com o dinheiro. Hussem, porém, pulou e cantou de contente, exclamando: Ah, agora a mina será minha mulher, e eu serei sultão! E quase enlouqueceu de alegria. Já queria sentar-se no tapete e voltar para casa, mas lembrou-se que ele ainda sobravam 7 meses e resolveu empregá-los em percorrer o mundo. Entregou o que era seu ao dono do hotel, sentou-se no tapete e gritou: Ó Pequim! Apenas havia proferido a palavra e já se achava em Pequim, cujas particularidades admirou, percorrendo depois toda a China e muitos outros países até que o tempo marcado chegou ao seu termo. E então voltou a Bisnagar, onde recebeu do hoteleiro seus trens, e partiu para Encruzilhada, onde teve de esperar pelos seus irmãos que ainda não tinham chegado. O príncipe Ali, entretanto, havia seguido o seu caminho, escogitando o que poderia comprar para ganhar a vitória, mas de nada pôde lembrar-se que o satisfizesse. Resolveu então entregar-se à boa estrela e tomou o caminho de Shiraz, na Pérsia. Daí a pouco alcançou uma boa caravana, com a qual seguiu viagem por montes e vales, rios e regatos e um extenso deserto por fim. Pouco lhe agradou esta viagem, porque de dia queimava o sol, tanto que já se achava tostado como um mouro, e de noite eram assaltados por leões e tigres, de modo que mais de uma vez teve de valer-se de sua boa espada para trucidar algum leão formidável ou decapitar algum tigre traiçoeiro. Embora estas façanhas lhe granjeassem grande respeito entre os negociantes da caravana, aborrecia-se Ali, e foi, pois, com grande prazer que viu finalmente aparecer a cidade de Shiraz. Um dos negociantes ofereceu-lhe a casa, o que o príncipe aceitou agradecido. No mesmo dia da chegada, percorreu as ruas e o bazar de Shiraz em busca de um objeto bem raro, e andou muitos dias seguidos, sem achar coisa que o contentasse. Quando ia já maldizendo de sua sorte, o seu hóspede apresentou-lhe um homem, que trazia na mão um pequeno cilindro de marfim. Trago-lhe um objeto bem curioso, disse o seu hóspede. Previno-o, porém, de que é um tanto salgado. O príncipe tomou o canudo, contemplou-o por todos os lados, sem descobrir-lhe particularidade alguma extraordinária, e disse: Quanto pedes por isso? 3.000 sequins, nem um cente menos, disse o estrangeiro. Está doido, homem? Exclamou Ali. 3.000 sequins por essa coisinha? Pensa que sou algum tolo? Ponha-se já no andar da rua, senão dou-lhe uma boa tunda. Devagar, príncipe, disse o homem. Conheça primeiro as virtudes do objeto, e depois veremos se não muda de parecer. Não me faltam, aliás, compradores, e não preciso nem do seu dinheiro, nem da sua tunda. Olhe por esse outro do tubo lado. Deseje ver. Olhe aqui do lado do tubo. Deseje ver um indivíduo ou algum objeto, e em um momento o verá, como se estivesse perto dele. O príncipe tomou o tubo, olhou para dentro e viu em cada extremidade um disco de vidro. Boa coisa há de ser, murmurou incredulamente, mas desejou sempre ver o seu tio. No mesmo momento apareceu-lhe o sultão no meio do seu conselho e viu que estava de boa saúde. Quase deixou cair o óculo de espanto e depois procurou a mina e encontrou-a rodeada de suas famulas, brincando e chacoteando. Virando-se então para o homem, disse: Meu bom amigo, fico com o óculo e dou-lhe já os 3.000 sequins,
porque este objeto tem para mim mais valor do que pode pensar. Despediu o homem satisfeito e abraçou o seu hóspede, exclamando jubiloso: descobri a melhor coisa do mundo. A mina será minha mulher e eu serei sultão. E tanto fez que o negociante julgou que o pobre Ali havia perdido o juízo. Este pouco a pouco serenou o ânimo, ficou ainda alguns meses em Shiraz e partiu depois para a encruzilhada sabida, onde encontrou o seu irmão Hussein, ao qual bradou ainda de longe: ganhei! Ganhei! Coisa como eu trago não há outra no mundo. Hussein sorriu e pensou: espera um pouco, meu parvo, e verás como te enganas. O príncipe Ashmed não havia precisado de tanto tempo como os irmãos para encontrar o que procurava. Triste e magoado, seguiu o seu caminho, olhando muitas vezes para trás, enquanto via os penachos dos turbantes dos outros dois príncipes. E quando haviam desaparecido de todo, Ashmed apeou-se, soltou o cavalo, sentou-se no chão e chorou amargamente a separação dos seus irmãos. Chegou então um velhinho que parou diante do príncipe e lhe disse: querido príncipe, cessa de chorar. Daqui a um ano tornarás a ver teus irmãos bons e sãos. Vem agora comigo, que te tratarei muito bem e te darei uma coisa bem bonita e extraordinária. E tão carinhoso se mostrou que Ashmed enxugou as lágrimas, chamou seu cavalo e disse: mas quem é tu, meu bom velhinho? Já o verá, vindo comigo. Ashmed tomou o cavalo pela rédea e encaminhou-se com o velhinho para um desfiladeiro, que demorava apenas um quarto de légua dali. Entraram e passaram por entre rochedos altíssimos, até que chegaram a um vale muito formoso, parecido com um grande tabuleiro de flores esquisitas, onde reinava uma primavera eterna. Paremos aqui, disse o velhinho. Toma a tua espada e bate contra o rochedo. Obedeceu Ashmed, tirou faíscas dos rochedos e imediatamente abriu-se o paredão. E o príncipe descobriu uma caverna maravilhosa. Moraremos aqui até que tenhas de voltar à encruzilhada. Fica, pois, ao teu cômodo. E assim disse o velhinho. E o príncipe anuiu logo, pensando que se iria embora quando a coisa o aborrecesse. Havia na gruta 2 riquíssimas camas de cortinados de púrpura bordados de ouro, e quando chegou a noite, Ashmed deitou-se em uma e o velhinho em outra, e dormiram até pela manhã. No dia seguinte, o velhinho disse a Ashmed: agora, meu príncipe, tenho de pedir-te um favor. Eu sou o rei dos anãos, Mata-Mosquito, e ganhei muito tempo e trabalho para construir esta gruta. Quando estava concluída e queria morar nela, veio ter comigo uma grande serpente. Ameaçou-me e disse: se pensas, meu mata-mosquito, que hás de habitar sozinho esta gruta, muito te enganas. Eu sou o rei traga-sapos e tomarei conta da gruta todas as vezes que eu quiser. Raspa-te, pois, se não te trago com o couro e cabelo. Ao cabo de 6 meses podes voltar, porque empreenderei uma viagem, e durante a minha ausência cuidarás da minha habitação, trazendo tudo bem limpo e asseado, ok? Ouviste? O que havia de eu fazer? Tive de entregar a minha linda morada ao imundo traga-sapos, porque me faltavam forças para enxotá-lo. Antes de ontem acabaram-se os 6 meses, e a serpente empreendeu a viagem, de modo que temporariamente posso habitar aqui. Agora eu te peço que cortes a cabeça à serpente logo que ela voltar. Morta ela, eu terei descanso, e em recompensa te darei um lindo presente para habilitar-te a comparecer dignamente perante o teu tio. Queres satisfazer o meu pedido? Sim, sim, disse o príncipe. Hei de matar o feio traga-sapos. E então alegrou-se muito o rei dos anãos e divertiu o príncipe com muitos passatempos agradáveis, até que se aproximou o dia em que os 3 irmãos deviam juntar-se na encruzilhada.
Mas a serpente não chegou. E Ashmed, não podendo mais tardar, apanhou seu cavalo, encilhou-o e entrou na caverna para despedir-se do mata-mosquito. Espera um momento, disse o rei dos anãos. Toma essa bela maçã. Quero recompensar-te da tua boa vontade. A serpente não volta, e se voltar eu mesmo a matarei. Eu quis apenas te experimentar, para ver se era capaz de prestar-me o teu auxílio. Saíste bem na prova, e serás feliz no mundo, se fechares sempre o coração à maldade e aos maus pensamentos. Essa maçã tem grandes qualidades, e muito custou-me confeccioná-la. Pondo-a debaixo das narinas de um moribundo, o aroma da maçã cura imediatamente e radicalmente o doente. Guarda, pois com muito cuidado. E agora dá-me um abraço e até a vista, que ainda havemos de nos encontrar. Ashmed alçou o reizinho, abraçou-o, agradeceu-lhe muito a maçã maravilhosa e partiu para a encruzilhada, onde já encontrou os seus irmãos Hussein e Ali, que o receberam com grande contentamento. Todos se alegraram por terem se tornado a ver com boa saúde. Cada um falou então com grande satisfação do presente que trazia. Cada um afirmava que o seu era a melhor coisa que se podia imaginar, e cada um proclamou-se vencedor de antemão, sem contudo dizer em que consistia o mimo. Zombaram um do outro, até que Hussein puxou por fim do tapete e disse: Este traste sem vista é a coisa mais maravilhosa do universo. Em um instante pode transportar-me ao fim do mundo. Boa coisa, disse Ali, puxando o óculo. Não preciso de tantas cerimônias. Se eu quiser ver o que se passa no fim do mundo, basta olhar por esse tubo, e vejo tudo como se estivesse perto de mim. Não creio, disse Hussein. Pois olhe então, replicou Ali, dando-lhe o óculo. Hussein serviu-se dele, dizendo: Quero ver a mina. E no mesmo momento soltou uma exclamação de dor e desespero. Deus meu! A pobre está estendida no seu leito, prestes a morrer. Rodeiam-na as suas criadas em altos gritos e lamentações. Tudo está perdido. Devagar, disse Ashmed. Tenho eu aqui, nesta maçã, o remédio infalível para salvá-la. Montemos a cavalo, e a toda a brida. Nunca chegaríamos antes que a mina expirasse, lamentou Hussein. Pois então, disse Ali, lancemos mão então do teu tapete. Se não nos enganaste, estaremos no palácio em um momento. Ergueu-se Hussein cheio de alegria, estendeu o tapete. Os três, depois de soltarem os cavalos, sentaram-se nele e disseram: Ao quarto de Amina! Apenas haviam soltado a palavra, já se achavam no meio das fâmulas de Amina. Esta estava exatamente prestes a exalar o último suspiro. Ashmed pegou da maçã e colocou-a sob as narinas da princesa, e esta, depois de aspirar o aroma da fruta, reanimou-se e disse: Louvado seja Deus, eis-me curada. Grande foi a alegria. Os três irmãos gritaram: Hemos salvado a mina! E correram a ter com o sultão e consultaram-lhe o feliz acontecimento, o que muito regozijou o pobre do monarca velho, que já havia considerado a sua filhinha perdida. Passado o primeiro momento de júbilo, perguntou o sultão: Então, príncipes, o que vocês me trouxeram de bom? Mostrem os seus presentes, e aquele que tiver o melhor casará com a mina, e mais tarde será o sultão. Então, bom, Hussein exibiu o seu tapete, Ali o seu óculo, e Ashmed a sua maçã. E cada um gritou: Aqui, querido tio, está o melhor.
pois é o que salvou a princesa Amina. O sultão contemplou os 3 objetos, ouviu as explicações das suas qualidades e disse, sacudindo a cabeça: eis aqui um assunto singular, mas que só conduz ao resultado, que ninguém ganhou a vitória. Sem o óculo de Ali, não teriam sabido da doença de Amina. Sem o tapete de Hussein, nunca teriam chegado a tempo. E sem a maçã de Ahmed, não teriam debelado a enfermidade. Ora, e agora? Iguais direitos para todos os 3. Não haverá remédio se não imaginar outra coisa, porque eu não posso cometer uma injustiça para com 2 de vocês, para tornar feliz o 3º à custa dos outros. É certo, sim, disseram os 3. Mas o que quer então que façamos? Vamos amanhã ao campo, disse o sultão. Cada um dos 3 levará um arco e uma flecha. E aquele que lançar mais longe o projétil, bem, será o marido de Amina. Concordam com isto? Concordamos, responderam os 3 a um tempo. E foram encordoar de novo seus arcos, e cada um pensou dar o melhor tiro, mas todos os 3 eram de força igual no jogo das armas. E no dia seguinte, ao amanhecer, o sultão com os 3 príncipes, e acompanhado de toda a sua corte, foram a uma planície, onde devia ter lugar o certame. A Hussein competia o primeiro tiro. Firmou convenientemente o pé, armou o arco com a mão possante e zás, soltou a flecha, que foi parar a uma grande distância. Ei, bem atirado, disse o sultão. Veremos quem dá um outro tiro melhor. Chegou a vez de Ali, e instigado pelo êxito do irmão, esforçou-se e atirou a sua flecha mais longe ainda. Bem, muito bem, exclamou o sultão. Perdeu, Hussein. Agora é tu, Ahmed. Chegou-se Ahmed à raia e, sem hesitação, lançou o seu projétil e, com rapidez vertiginosa, passou os pontos nos quais haviam caído as flechas dos seus irmãos, voando até perder de vista. Atônitos olharam todos e o sultão disse: quer me parecer que o mais moço ganhou. E tocou o seu cavalo para procurar a flecha de Ahmed, ajudado por toda a corte. Mas foi impossível achar o projétil. Mas, disse o sultão, se bem, sem essa prova, pertence a vitória a Ali. E assim ficou decidido. E toda a corte voltou para a cidade com Ali na frente, que nesse mesmo dia ficou casado com Amina. Hussein e Ahmed, que muito queriam a formosa princesa, não tiveram ânimo de assistir ao casamento. O primeiro, o Hussein, saiu da cidade, retirou-se para uma montanha próxima, onde habitavam dervis, e entrou na sua comunidade. O segundo, porém, tornou a montar a cavalo, voltou à planície onde tivera lugar o certame, porque, bem, ele queria ainda procurar a sua flecha, cujo o desaparecimento não se podia explicar. 3 horas seguiu na direção conhecida, até que por fim chegou a um paredão muito empinado e liso que o projétil devia ter encontrado. E com efeito, achou na área a flecha com a ponta torcida. Deveras, disse Ahmed, a tal distância ainda nenhum mortal lançou a sua flecha. Aqui a coisa. Colocou a flecha no carcaz e pôs-se a olhar atentamente o paredão. Chegou então a descobrir uma porta que encontrou apenas encostada. Abrindo-a, viu um longo corredor, no qual entrou resolutamente, dando com uma segunda porta, que abriu igualmente.
Deslumbrado, parou diante do aspecto esplêndido que lhe ofereceu às vistas uma sala tão formosa como nunca dantes vira na vida. E eram de ouro as paredes, os trastes e o soalho. Tanto reluziam que Ashmed teve que abrigar os olhos com a mão. Morto por achar a chave deste enigma, o príncipe penetrou na sala, quando se abriu outra porta, aparecendo uma dama formosa com um séquito brilhante de pajens e donzelas, todos trajando magnificamente. A dama trazia na mão um lírio e na cabeça uma coroa de brilhantes. Aproximou-se de Ashmed e lhe disse: Vejo, querido príncipe, que estás impressionado por tudo quanto te rodeia e que não supuseste encontrar no seio destas rochas tamanha pompa. Não te admires, porém, sou a fada Pari Banu, e este é o meu palácio. Hás de permanecer aqui mais tempo, e verás ainda outras maravilhas, porque eu quero que sejas meu esposo e rei deste domínio. Aceitas? Bom, não sabia, Ashmed, se estava acordado ou sonhando. Teve de recolher-se um momento antes de poder responder. E assim mesmo, ainda balbuciando de emoção, disse: Bem, certo que quisera ser teu esposo, querida fada Paribanu, mas eu desejo que me expliques como pude penetrar aqui e de onde me conheces, pois que eu nunca te vi anteriormente. Sorriu-se Paribanu, levou Ashmed a um divã e lhe disse: Conheço-te a ti e aos teus irmãos desde a sua infância, porque a tua mãe era a minha melhor amiga. Quando ela morreu, recomendou-me que cuidasse de vocês. O que eu prometi, cumpri. Dos três, tu, Ashmed, sempre me despertaste a maior simpatia, e vendo-te crescer com toda a pureza d'alma, escolhi-te para dar-te a maior ventura que um mortal pode ter, destinando-te a minha mão. Fui eu quem lhes deu o óculo, o tapete e a maçã. Fui eu ainda quem te fez guiar pelo anão à gruta, onde em descanso e sem perigo podias aguardar a época marcada para a reunião com teus irmãos. Fui eu, finalmente, quem impeliu a tua flecha até que veio dar no rochedo, porque bem sabia que virias em busca dela. E assim dirigi os teus passos até esse palácio, onde hás de viver em opulência e alegria, enquanto assim o quiseres. Ashmed respondeu: Sendo assim, aceito alegremente tudo e te prometo nunca mais deixar-te. E no mesmo dia teve lugar o casamento, e o príncipe Ashmed julgou-se o homem mais feliz do mundo. A fada mostrou-lhe todo o seu reino subterrâneo e divertia-se vendo a admiração ingênua que tudo lhe causava. Todo o reino parecia-se com um magnífico jardim, cheio das mais formosas flores, das árvores mais extraordinárias. Erguiam-se ali grande número de palácios, um de ouro e outros de prata, de aço cristal, quinto de rubis, e cada qual mais formoso que os outros. Um ano inteiro Ashmed passou ao lado de Paribanu, sem sentir o menor tédio. Mas, de repente, lembrou-se do velho tio, teve saudades dele e pediu à sua mulher que lhe desse licença de fazer uma visita ao sultão. Anuiu a fada, com uma condição, porém, de que não lhe dissesse onde habitava, nem que havia casado com ela, isso para evitar alguma desgraça. Prometeu Ashmed que faria o que a fada exigia, e esta conduziu então à entrada da gruta, onde já estavam à sua espera muitos criados montados em magníficos cavalos, e em um pajem segurava pela rédea um esplêndido ginete branco, destinado para a montaria do príncipe. Despediu-se Ashmed de sua mulher, e em um rápido galope, seguido dos criados, dirigiu-se à capital. Parou diante do palácio do sultão, subiu os degraus da escada aos pares,
e lançou-se nos braços de seu tio, que, estreitando-o ternamente ao peito, exclamava a fio: Onde andaste? D'onde vens? Já te havia chorado como morto. Como estás guapo e bonito, menino! Conta-me tuas aventuras. Ashmed, porém, lembrando-se de sua promessa, disse: Tio, eu só posso, meu querido tio, dizer-te que eu sou feliz. Eu sou o homem mais feliz do mundo. Se bem me queres, nada mais perguntarás, porque não me é dado responder-te. Contentou-se o velho e gozou durante 3 dias da companhia de Ashmed, que, antes de partir para o reino de sua mulher, prometeu voltar frequentemente à corte do sultão. E, efetivamente, cada mês renovava a visita por pedido de sua própria mulher. E também soube guardar o seu segredo, que ninguém desconfiou de onde vinha. Como o raio chegava, como o raio desaparecia. O velho sultão nunca se teria preocupado deste mistério se não tivesse tido 2 ministros empenhados em prevenir o tio contra o sobrinho. Todos os dias um deles dizia: quem sabe o que está maquinando o príncipe? Por que ele não quer confessar onde reside? Cuidado, senhor sultão, que um belo dia ele lhe surrupia o reino e o trono. Sim, apoiava o outro. Não pode morar muito longe daqui, porque quando se apeia, nenhum arqueiro se vê na sua roupa. E os cavalos estão tão frescos e descansados que, como se saíssem da estrebaria. Sem dúvida alguma, o príncipe está fazendo propaganda entre o povo. Cedo demais teremos sedição e revolução. Deixem-me em paz, exclamava o sultão. Ashmed é um excelente moço, incapaz de causar-me desgosto. Os ministros, porém, não se deram por vencidos. Tanto falaram, tanto martelaram, que por fim abalaram um pouco a confiança do sultão, que mandou ouvir uma mulher muito versada em bruxaria e lhe ordenou que nos seus livros cabalísticos procurasse as informações que Ashmed também sabia guardar em seu seio. 3 dias depois voltou a bruxa e contou ao sultão tudo quanto tinha encontrado em seus livros, o que era exatamente a história de Ashmed. Mandou ouvir o sultão à sua presença os 2 ministros e lhes disse encolerizado: Corja de caluniadores, tiveram o atrevimento de querer denegrir os sentimentos do meu sobrinho. Eu não sei por que não os mando enforcar já, o que seria o melhor meio para pôr-lhes um freio à língua viperina. Está casado meu querido Ashmed com a fada Paribanu e nunca se lembrou de revolucionar o meu povo. Outra ocupação mais agradável tem ele. Ouviram seus patifes? Envergonhados e trêmulos, ouviram os ministros esta apóstrofe do seu soberano, mas só um momento durou esta impressão. Um deles recuperou o seu sangue frio e disse com maldade: Extraordinárias novas são estas, mas sabe, vossa majestade, se não serão falsas também. Eu nunca ouvi, pelo menos, que um mortal houvesse casado com uma fada. E não creio nem uma sílaba nessa história, enquanto o príncipe não nos fornecer uma prova irrefutável. Se realmente for esposo de uma fada, não lhe há de ser custoso produzir esta justificação. Eis aqui o meu humilde parecer. Calou-se o vizir, e o sultão disse: Pois bem, exigirei esta prova de Ashmed, mas se ele sair vitorioso, mando enforcar-te pelos pés, ouviste? Pelos pés! Escolhe lá agora 3 coisas cuja produção seja bem difícil, para que mais tarde não possas dizer que fui parcial. Valeu, disse o vizir. Exigi, pois, do príncipe Ashmed, em primeiro lugar, que traga uma barraca tão pequena que caiba na mão, e ao mesmo tempo tão grande que possa abrigar todo o exército.
Em segundo lugar, pede-lhe uma ampora cheia de água da vida. E por último, que apresente um anão de 2 pés de altura, com uma baba de 50 covados, pelo menos. Se satisfazer essas 3 exigências, merecemos o nome de caluniadores, e que nos cortem a cabeça. Se, porém, não puder fazê-los, então morrerá ele nas mãos do carrasco. Até lá. Saúde, senhor. E os 2 ministros se foram um tanto enfunados. E o sultão, roxo de cólera, o seguiu com os olhos e murmurou: ai, se o rapaz fizer isto, saberá mais do que comer uvas. E foi-se deitar a dormir. Daí a dias veio Ashmed visitar o tio sem pensar em mal. O sultão, ao ver o príncipe tão guapo e bonito, sentiu calafrios, quando se lembrou em que Talas ia metê-lo e não se atreveu a falar. Percebeu Ashmed, porém, o mal-estar do tio. Pediu-lhe que se expandisse, e então o sultão, tomando uma resolução heróica, contou-lhe tudo. As acusações dos ministros, a contenda, a exigência da produção da barraca, a água da vida e do anão barbado. Faze-me o favor, acrescentou o velho monarca. De crer que eu de ti nunca desconfiei, mas, para confundir e castigar os caluniadores, rogo-te que satisfaças os 3 pedidos com o auxílio da poderosa fada Paribanu, a tua mulher. Ashmed, que atônito havia escutado esta narração, sorriu ao sultão e disse: eu vou já para casa. Eu vou consultar com a minha esposa. Ela tanto me quer que não há de recusar-me os meios de satisfazer 3 exigências. Se não te contei como consegui a minha aventura, foi porque Paribanu me havia proibido. Agora que o sabes, espera-me até amanhã, que havemos certamente de confundir os 2 mentirosos. Chegado em casa, contou tudo à mulher e perguntou-lhe: por um acaso, podes facilitar-me essas 3 coisas? Sem dúvida alguma, disse Paribanu. Por um feliz acaso chegou hoje o meu irmão, que só mede 2 pés de altura e tem uma baba de 60 covados. Esta era a mais difícil. As outras coisas são bagatelas. Uma barraca com uma pedida acha-se na arrecadação. E a água da vida temos um poço cheio. Quanto ao meu irmão, na verdade, devo prevenir-te de que é mister tratá-lo com melindre, porque ele não gosta nem perdoa que se zombe da sua estatura, e castiga logo com a sua massa de ferro, que leva sempre em lugar de bengala e pesa 500 libras. E quando apresentou o anão a Ashmed, este reconheceu seu antigo amigo Mata-Mosquito, e muito se alegrou de tornar a vê-lo. E no dia seguinte, os 2 partiram com criados para a capital, onde souberam que o sultão se achava na sala do conselho. Melhor, disse Ashmed, apanharemos todos juntos. O sultão, vendo-os entrar, desceu do trono, abraçou Ashmed e perguntou: trazes as coisas prometidas? Pois não havia de trazê-las. Eis o primeiro lugar, a barraca. Vê, cabe na palma da minha mão. E, contudo, pode cobrir 2 exércitos. Faremos primeiro a experiência nessa sala. Colocou a barraca no chão, e esta começou a desdobrar-se até que cobriu toda a sala, todos os ministros e conselheiros, toda a guarda de honra do sultão. O monarca alegrou-se como uma criança, mas os 2 ministros empalideceram e tornaram-se trêmulos. Que dizem a isso? Gritou-lhes o sultão, deitando-lhes olhares chamejantes. Água da vida! Água da vida! Exclamaram os 2. Ei-lá, disse Ashmed, uma ampora cheia de até transbordar, e agarrando o mata-mosquito pela mão acrescentou: e eis aqui o anão, que não só mede 2 pés e tem uma baba de 60 covados, como além disto é o meu próprio cunhado. Assim, meu querido tio, forneci as 3 provas. E agora os ministros devem morrer. Sem dúvida alguma.
disse o sultão. Vou mandar buscar já o carrasco. Não se dê, vossa majestade, a este trabalho, disse Mata-Mosquito. Estes 2 patifes lhe deram um incômodo bastante. Vou expedi-los já. E levantou a sua massa e achatou os ministros por modo tal que os seus corpos pareciam uma folha de papelão. Destes estamos livres, disse Mata-Mosquito. Vamos almoçar agora, porque eu sinto boa disposição. 2 dias depois houve uma grande festa em palácio, a qual assistiram Ashmed e sua mulher. Ali ia a princesa Amina, Hussein, o dervis, que por um dia saiu de seu convento, e os 3 irmãos felizes, por tornarem a reunir-se, abraçaram-se eternamente. Hussein disse: Reina a paz e o contentamento em meu coração desde que abdiquei dos cuidados deste mundo. Eu sou feliz. Ali disse: E eu sou governador da província de Heral, e eu e Amina nos amamos ternamente. Sou feliz. Ashmed tomou a formosa Paribanu pela mão e disse: Eu sou o mais feliz de todos, porque a mais poderosa e formosa fada do mundo é a minha esposa. Ama-me e satisfaz todos os meus desejos. Quem pode ser mais feliz do que eu? O velho sultão, porém, disse com um sorriso de satisfação: Eu vejo que cada um de vocês está bem contente com a sua sorte. Isso é o melhor. Vamos nos divertir. E banquetearam-se muitos dias e nadaram em alegria. E quando voltaram para suas casas, cada um disse consigo: O mais feliz sou eu, o que é a melhor conclusão dessa história. E assim termina essa linda história. Eu gostei muito. O príncipe Ashmed e a fada Paribanu. E aos que... Tem gente que fica muito assustado com literatura, não é verdade? Tem gente que... É assim, gente. Até antes dessa nossa geração, vilão, ele se dava mal, ele pagava, havia consequências. É que existe hoje uma relativização dos vilões, eles no final sempre se arrependem, ficam bonzinhos, mas até então nós já temos, a humanidade já tem milhares de anos, e durante quase todo esse tempo o ruim é ruim, as coisas são meio maniqueístas mesmo, né? Pelo menos na literatura. Quem é ruim se dá mal no final e o mocinho não fica, não perde a noite sem dormir, não. Ele vai para a festa depois de o anão esmagou os dois vizires. Eu adorei essa história. E a próxima das 1001 Noites é... Adivinha? Errou, não é o Aladim, é o Ali Babá e os 40 Salteadores. E eu estou usando aqui um livro que tem mais de 100 anos, de 1908, ano da morte do Machado de Assis, contos seletos das 1001 Noites, extraídos e redigidos para a mocidade brasileira, segundo o plano de Franz Hoffmann, por Carlos Jensen. Eu estou aqui com a segunda edição de 1908, então deve ser um pouquinho mais antigo, tanto que a linguagem é antiga, às vezes eu mantenho, e o prefácio é escrito por Machado de Assis, em outubro de 1882. Então ele já tem pelo menos 140 anos esse prefácio aqui, né? Interessantíssimo. Estão gostando das 1001 Noites? Eu adorei esse conto. Até a próxima.